são tantas coisas acontecendo que falar sobre a vida em si, quase que se torna uma desnecessidade. Mas o que tem me feito assim, um tanto quanto, me tornando um tanto quanto mais reflexivo, é essa questão digamos assim, né, a naturalidade que coabita a morte no cotidiano dos vivos, não é? Chega a parecer que estamos vivendo num ambiente um tanto quanto macabro ao ouvir o zumbido da morte dia após dia. Todos os dias se fala e se convive, mas não é com a morte natural, porque a morte natural, ela é, redundantemente falando, natural, ou seja, ela vai acontecer, mas são essas mortes catastróficas, que a gente não tem muito conhecimento de causas e efeitos, e fica essa questão no ar, esse zumbido no ar, não é? Do que as promoveu, como é que aconteceu de fato. Sobre a Venezuela também, por exemplo, não é? Contrastando nesse mesmo tempo. A gente tem algumas ideias do que esteja acontecendo lá, mas nós não temos certeza do que é fato, do que é fake. E se o fake é fato, e se o fato é fake, é quando a gente percebe a coisa está montada. Mas ela revela, a situação da Venezuela revela o poder, não é? O poder econômico, independente de se avaliar a questão, o modelo de gestão vigente, não é? O poder econômico da imposição de forças, que faz com que ações e reações sejam tomadas, mesmo ao preço da desassistência de um povo inteiro, não é? Que sofre, que foge, que procura melhores lugares, porque ali, naquela situação tensa, onde os fatos ficam à meia luz, sofre de fato, não é? Tem carências importantes, não é? Então o cotidiano, né? Esse caos do cotidiano que a gente às vezes até esquece, por exemplo, essas guerras que são alimentadas anos após anos, dias após dias, não é? Como a guerra do Oriente Médio, por exemplo, não é? Que a gente fica na dúvida, assim, por que essa existência disso, né? Qual o fato que ela mantém, embora a gente saiba a disputa econômica, a disputa do petróleo, não é? E sabe-se que ali é um lugar também de disputa ideológica, não é? Mas a gente acaba esquecendo. Brumadinho apaga Mariana, daqui a pouco vem algo que apaga Brumadinho, e esse acúmulo de esquecimentos vai gerando uma sensação de desassistência, não é? E até que ponto, não é? A gente deve considerar que esses fatos, ou até que ponto esses fatos não acabam sendo, vamos assim, fomentados numa ênfase maior, de maneira que façam com que obscureça, por exemplo, as próprias carências que nós temos aqui na assistência de saúde, por exemplo, no Brasil. Quantos nascimentos têm ocorrido de forma quase que selvagem, que o feto, o nenê, né, a criança nasce perna abaixo, nas cadeiras de espera, dos postos de saúde, no meio do trânsito, não é? Não fazendo disso de uma calamidade em si, porque o que se percebe é que tem pessoas que acabam dando uma assistência inesperada e um acolhimento adequado àquele momento, não é? Mas se faz pensar, em alguns momentos, de crianças que nascem e por que nascem essas crianças. Não que elas vindo à vida não tenham direito de viver, têm, desde que acolhidas, desde que bem recebidas, em um meio mais ou menos adequado, para que possam desenvolver, mostrar as suas habilidades, tentar contribuir com as coisas que acontecem, fazendo com que a sua maneira de ser, as suas habilidades, seus conhecimentos, se assim ocorrer com o seu desenvolvimento, possam trazer coisas boas para a nossa sociedade. E não só calamidades e desgraças, não é? Como a gente muito bem vê enfatizados. E no fim de tudo isso, não é? Ou no meio de tudo isso, se costuma ouvir muitas exclamações, tipo, agora sim, agora nós vamos dar fim ou vamos cuidar desse processo que aconteceu, não é?
assim foi com a Mariana, um Brumadinho. De fato, essas exclamações, elas crescem, elas evoluem para uma ação, ou se continua na mesma expectativa de que um novo fato vai acontecer e esse novo fato vai entonar exclamações de cuidados, mas que acabam no próprio vapor da fumaça quando se trata de incêndio, não é? Então, corrupções, não desintenções, eu diria que nem são intenções, mas desintenções, descasos, seja lá a explicação que for, não é? Elas se tornam um fato que se torna um fake, porque não se evidenciam, não se sedimentam. E esse clima é que faz pensar que se convive com o zumbido da morte, né? O zumbido da morte é essa desnecessária, né? Em momentos que poderiam, em situações que poderiam talvez serem previstas. Entendo que o mundo evoluiu e que novas ações têm que serem feitas, e isso está carecendo, novas ações para um mundo diferente. Então, fazendo assim uma reflexão, né? Considerando que demoraram incalculáveis milhares de anos, não é? Para que a vida inorgânica se sobrepusesse e surgisse a vida humana, considerando a versão dos evolucionistas. Nós estamos beirando em termos de pessoas, falando em termos de pessoas existentes na face da Terra, mais de 7 bilhões de pessoas. Então faz pensar que essa vida, que demorou anos incalculáveis para que surgissem, para que pulsasse uma vez na Terra e se propagasse, desenvolvesse como está se desenvolvendo, hoje pela quantidade enorme de seres humanos, só falando em pessoas, nesse momento recortando as outras espécies vivas, não é? Se tornou tão enorme esse produto, um número tão enorme, que parece que a banalidade de utilidade dele o tornou descartável. Então, viver, o estar vivo, preservar, o cuidar da vida, passou, parece ser, a um segundo plano. Gostaria de estar enganado, gostaria de estar vendo e participando de movimentos de evolução desse processo.